Então, pessoas, voltamos hoje, tá? Com o objetivo de explicar as leis ponderais, que já dei uma palhinha para vocês, já pedi para que vocês pesquisassem, enunciassem, tá? Essas leis. As duas leis principais a gente vai estar explicando hoje, que são as leis de Proust e a lei de Lavoisier, tá? Louis Proust, que é esse rapaz aqui, tá, o primeiro, e Anthony Laurent Lavoisier, que é esse aqui, bonitão, segundo do olho azul. Estudando as reações químicas, eles observaram, né, que existia tanto uma proporção em relação a reagentes e produtos, quanto a proporção de formação e ligação, né, e de reação entre os reagentes. Então, a lei de Lavoisier, ela detalha, tá, a relação de massa entre reagentes e produtos, que descreve o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois bem, se não há perca de matéria, né? Se a matéria ela se transforma, então por que em algumas reações, a quantidade de produto que é formado, a massa que é formada é inferior à massa dos reagentes que eu tenho antes? E aí, tendo como base esse questionamento aí, ele fez alguns experimentos e observou-se que parte dessa matéria, ela se transformava em energia ou simplesmente ela evaporava, ela passava para o estado gasoso, e essa parte gasosa aí, ela não era contabilizada na balança, tá? Então, o Lavoisier, ele focou nessa questão da conservação da massa numa reação, ok? Já o Proust, ele analisou o seguinte, que os reagentes, eles reagem numa proporção fixa e constante, tá? Fixa, constante, constante, fixa, enfim. Reage numa proporção e que se eu altero a quantidade de um dos meus reagentes, o outro reagente, ele não se adequa àquela quantidade anterior. Eu vou ter a formação de um produto com base na proporção de que eu tenho inicialmente, tá? Então, quando eu altero a quantidade de um reagente, para que eu forme mais produto, eu preciso também estar alterando a quantidade de outro reagente para que a reação ocorra. Por quê? Porque os reagentes, eles reagem proporcionalmente às suas quantidades, certo? A gente vai ver isso mais detalhadamente. E aí, mas antes da gente trabalhar essas duas leis, vamos primeiro entender o que é uma equação, tá? A equação, ela representa matematicamente e em termos de fórmula, tá? É uma fórmula utilizada para representar os reagentes e os produtos de uma reação. Tá? Então, o que é uma equação? É a representação química, tá? Matemática e em termos de fórmula. Então, aqui eu tenho a fórmula do meu reagente, a fórmula do meu outro reagente, a fórmula do meu produto. Essas fórmulas, elas formam o que? A equação. A minha equação, ela representa muita coisa da minha reação. E aí eu devo estar atenta a esses detalhes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o CH4, que é o metano. Então, em vez de eu representar a estrutura molecular, né, eu vou representar isso em forma de símbolos, que é, no caso, um carbono e 4 hidrogênios, formando, então, o CH4. E apenas uma, tá invisível aqui, mas é apenas um mol de CH4, tá? Reage o quê? Com 2 mols de O2. Aí a gente observa aqui, ó, a fórmula, a representação, né, em forma de bolas, que são 2 O2, duas moléculas de oxigênio. Formando quem? E aí aqui outra informação importante é a minha seta, tá? A seta indica reage e forma o CO2, que seria esse produto aqui, tá? Um carbono com 2 oxigênios.
e H2O, duas moléculas de H2O, tá? Então a gente tem a bolinha vermelha como sendo oxigênio e a branca como sendo hidrogênio. Então aqui, ó, H2O, tá? Então essa é a minha representação química da reação e ela é chamada de equação, certo? Uma equação, ela deve representar o máximo de informações possíveis. E aí, necessariamente, a gente não vê sempre, por exemplo, o estado em que a minha substância está. Por quê? Depende do que eu vou analisar, depende do que eu vou estudar. Padrão, né? Para ser padronizado, deveria sim colocar o estado gasoso em todas as equações que fossem sendo construídas. Porém, algumas pessoas preferem, dependendo do que vai ser estudado, não colocar o estado gasoso, ou não colocar o estado em que a substância está, certo? E aí esse Gzinho aqui justamente representa esse estado. Então eu tenho aqui, ó, o nitrogênio que está no estado gasoso. Esse maisinho significa que está em contato com quem? O hidrogênio em estado gasoso. Eles vão o quê? Reagir e formar quem? A amônia em estado quê? Gasoso, tá? Então, o Gzinho representa o estado em que está a minha substância e ele deve ser representado com a inicial do estado entre parênteses, tá? Se fosse líquido, seria um L. Se fosse sólido, seria um S, ok? O que mais eu posso estar representando? Algumas equações, algumas reações, elas são reversíveis, quer dizer que ocorre, o produto chega a um determinado momento que eles vão formar os reagentes. E aí, nesse caso, eu precisaria representar através de uma dupla seta. Eu teria uma seta de ida para a formação inicial do meu produto, que é a amônia. E se eu tivesse uma seta de volta, né, como eu coloquei aqui, significaria que essa equação ela é reversível. Que a amônia também, ela vai estar formando, no decorrer da reação, o nitrogênio e o hidrogênio, tá? Então, essas informações são importantes vocês estarem analisando quando vocês pegarem uma equação. Pode ocorrer também de ter uma setinha assim, ó, significa essa setinha que a substância ela evapora, ela é volátil, tá? Então, se ela é volátil, no cálculo da minha massa lá do produto, ele não vai estar contabilizado. E isso não quer dizer que a matéria se perdeu, tá? Significa que a matéria se transformou e eu não consegui identificar qual a massa daquilo, né, na balança, mas pela lei de Lavoisier a gente já sabe qual é a massa dela. Que mais? Esses números que ficam na frente são chamados de coeficientes estequiométricos, justamente que são trabalhados, tá, na lei de Dalton e na lei de Proust. Aqui o que é que eu consigo obter? Que um nitrogênio ele reage proporcionalmente com 3 hidrogênios, formando o quê? 2 amônias. Então, veja, se eu tiver 2 nitrogênios, isso trabalhando a lei de Proust, tá? Para a gente poder identificar aqui. Se eu tiver 2 hidrogênios, então, esses 2 hidrogênios, eles vão reagir com os 3 hidrogênios, se eu tiver 2 nitrogênios. Não, porque a lei de Lavoisier a lei de Proust já comprovou que as substâncias elas reagem proporcionalmente e que um nitrogênio reage com 3 hidrogênios. Se eu tiver 2 nitrogênios, então eu vou precisar o quê? De 6, certo? Desculpa, se eu tiver 2, eu vou precisar de 6 hidrogênios. E é isso. Agora a gente vai ver mais detalhado como é que vai ficar essas duas leis. Então, Lavoisier, fazendo seus experimentos, ele observou o seguinte: inicialmente eu tinha a substância 1, a substância 2, pesei aqui e deu 1000 gramas, 1 quilo, tá? Ao misturar essas substâncias, ao reagirem, o que é que aconteceu? Pesei novamente,
né, os 2 recipientes com a mistura, e aí observei que só deu 995 gramas. O que é que aconteceu com as outras 5 gramas? Então, Lavoisier, em sua lei, informa que se a matéria não é perdida, deve ter acontecido alguma coisa. E nesse caso aqui, foi a formação aqui de um composto que se volatilizou, ou seja, que evaporou. Então, o que é que eu tinha antes? Eu tinha o carbonato de cálcio com o nitrato com ácido nítrico, tá? Essas 2 substâncias, ao reagirem, elas vão formar quem? Um produto. Esse produto, pela lei de Lavoisier, deve ter a mesma massa aqui do que os 2 tinham antes, porque a matéria ela não se perde, certo? E aí, nessa reação, o que foi que se formou? O nitrato de potássio, água e CO2. Só que o CO2, ele evaporou, né? Ele passou para o estado gasoso. E aí, por conta disso, a massa ela deu menor. Porém, quanto seria então a massa do CO2? 5 gramas. Pela lei de Lavoisier, as massas elas se conservam, a quantidade de depois deve ser exatamente a quantidade de antes, a quantidade de reagentes deve ser igual à quantidade de produto formado. Porém, eu não consigo identificar o meu CO2 porque ele passou para o estado gasoso, tá? Então, essa é a explicação aqui da lei de Lavoisier. Deixa eu passar aqui para a próxima tela, onde eu trouxe aqui um exemplo melhor para que vocês vissem. O magnésio, ele reage com oxigênio, tá? Olha aqui, setinha de reage, formando quem? O óxido de magnésio. Pela lei de Lavoisier, quando eu somo as 24 gramas de magnésio com as 16 gramas de oxigênio, eu devo obter, então, 40 gramas de óxido de magnésio, certo? Que é o meu produto formado. Veja que a quantidade de antes é exatamente a quantidade do produto formado. A quantidade de reagentes é a massa do produto formado, tá? Então, aqui está explicado a lei de Lavoisier. Caso não dê igual, a gente precisa estar analisando se houve a formação de algum gás, né? E esse gás, ele não é contabilizado na balança. Para a lei de Proust, o que é que eu vou ter? Que um oxigênio, a massa de um oxigênio reage com a massa que a massa do hidrogênio, que é 1, reage com a massa do oxigênio, que é 8. Esse valor olhado lá na tabela periódica, tá? E aí eu formaria aqui 9, que seria, isso aqui são valores experimentais, certo, gente? 1 para 8, formando 9 gramas de água. Pois bem, Pro, o que é que acontece então se eu tiver 10 gramas de hidrogênio? Se você tiver 10 gramas de hidrogênio, o que vai ocorrer é que você vai precisar de 80 gramas de oxigênio para formar então o que? 9 gramas de água. Essa proporção daqui para aqui foi 10 vezes mais, tá? E aí 10 vezes mais também deve acontecer aqui e 10 vezes mais também tem que acontecer aqui. Se você reduzir, se a sua proporção for de redução, os reagentes e produtos também reduzirão proporcionalmente. Então, aqui é a relação entre as substâncias e não entre reagentes e produtos. Claro que também a gente consegue observar a lei de Lavoisier aqui presente, ó, porque se você soma 1 mais 8, dá 9. Se você soma 10 mais 80, dá 90, tá? Então, observando aqui embaixo, a gente consegue verificar a lei de Proust na seguinte situação. Vejam aqui, houve um aumento, tá? De 5 vezes mais, ó, 5 vezes mais de gramas de hidrogênio. Então, significa que proporcionalmente vão reagir o quê? 40 gramas de oxigênio. E formar-se quanto? 5 vezes mais também, 45 gramas de água. Aqui eu estou falando da lei de Proust. Para a lei de Lavoisier, eu vou somar os meus reagentes, que deve dar igual à
de Proust e Lavoisier trabalhada dentro de uma reação. Trouxe aqui uma tabelinha onde a gente vai poder estar trabalhando essas duas leis. Veja, o carbono, ele reage com o oxigênio formando CO2. A proporção é de 1 para 1 para 1, tá vendo? Em termos de moléculas. Em termos de massa, experimentalmente que foi observado que 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de oxigênio. Pela lei de Lavoisier, eu vou ter que a massa dos reagentes deve ser igual à massa do meu produto, já que não foi formado aqui, né, não está indicando outro composto. Então, nesse caso, eu vou ter o CO2. Qual deveria ser, então, a massa do CO2? Bom, se eu sei que a massa é conservada, então eu vou somar os meus reagentes, que vai ser igual à massa do meu produto. 32 mais 12 vai dar igual a 44, e aí vocês me corrijam caso eu tenha errado, tá? Pois bem, mas se no meu segundo experimento eu tiver 36 gramas de carbono, quantas gramas de oxigênio é que vão reagir? Pela lei de pela lei de Proust, eu vou ter que as substâncias reagem proporcionalmente. Então, eu vou ver qual foi o meu aumento aqui, ó. De 12 para 36, foi um aumento de quantas vezes? De 3 vezes, não é isso? 12 vezes 3 dá 36. Então, eu também vou multiplicar aqui o meu oxigênio 3 vezes mais, porque é a quantidade exata que vai reagir com 36 gramas de carbono, certo? Então, vezes 3, isso aqui vai dar 96 gramas de oxigênio, formando o quê? 132 gramas de CO2. Se você somar isso aqui com isso aqui, vai dar exatamente isso aqui, porque a lei de Proust, ela não contradiz a lei de Lavoisier. Pelo contrário, a massa dos reagentes, agindo proporcionalmente, vai dar exatamente a massa do produto, tá? Então, as substâncias, elas reagem numa proporção fixa. Se eu colocar uma das substâncias em maior quantidade, vai haver a formação do quê? Do reagente limitante e o excesso, né? Vai haver excesso de uma das substâncias. A substância em excesso, ela não vai reagir, certo? Trouxe aqui uma outra tabelinha, tá? Essa tabelinha a gente vai estar fazendo no momento síncrono. Eu gostaria de que vocês exercitassem ela, quem não participar do momento síncrono, tentem exercitar, e aí quando eu responder ela lá no momento síncrono, a gente vai estar debatendo e colocando as respostas, certo? Dessa tabela lá no mural, ok? Então aqui é para exercitar, não é atividade para vocês postarem lá. Exercitem as duas leis. A gente observa aqui, ó, que 24 gramas, 24 gramas de magnésio reage com 16 gramas, formando o quê? 40. Veja que a lei de Proust, de Lavoisier, ela está aqui cumprida. Somando 24 com 16 dá exatamente 40. Então, a lei da conservação das massas, ela é evidente. E aí, agora a gente vai trabalhar a lei de Proust. O que a gente pode fazer aqui, ó? Observar quanto foi o aumento, tá, da massa de magnésio. Porque se eu aumentei aqui, ó, 2 vezes mais, eu já vou dando a dica, a massa do oxigênio, ele tem que aumentar também proporcionalmente, para que o magnésio ele seja formado em maior quantidade também, tá? Então, vocês vão trabalhar dessa seguinte forma. Um cheirinho queijo, a gente volta na próxima aula com os próximos conteúdos, certo? Qualquer dúvida, fala comigo no Zap, para que a gente possa estar ajudando vocês, mesmo não participando das aulas síncronas, certo, gente? Entra em contato comigo caso tenham alguma dúvida, e aí assim que eu tiver um tempinho eu abro lá e respondo vocês. Um cheiro!